Nesta noite nós queremos pensar com os irmãos sobre as 7 palavras da cruz. O que foi que antecedeu ao pronunciamento das 7 palavras da cruz? Foi o encontro de Jesus com seus discípulos no cenáculo para participarem da Páscoa. Foi a última Páscoa que Jesus participou com seus discípulos. E foi ali que Jesus também instituiu a ceia do Senhor. Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa não é ovo de chocolate. A Páscoa não é coelho. A Páscoa é Jesus. E nós, como cristãos, precisamos firmar isso. Jesus é a nossa Páscoa. Certamente alguns aqui, ou quem sabe muitos aqui nesta noite, reservaram dinheiro para comprar ovo de Páscoa. Mas a Páscoa bíblica não é ovo, não é chocolate, não é coelhinho, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele participou da Páscoa, da última Páscoa dele com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor. João capítulo 13, já pode ser colocado, nos diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, esse é um dos fatos que aconteceu também antes da morte de Jesus. Depois disso, Jesus leva os seus discípulos para o jardim do Getsêmani, onde ora, e depois ele é traído e preso. Ele é levado perante o sinédrio, onde batem nele, onde ele é blasfemado. Em seguida, Jesus é levado ao pretório romano. Ele é acusado e condenado injustamente, preste atenção nisso. Ele foi acusado e condenado injustamente. Ele percorre a via dolorosa, carregando a cruz, sendo açoitado. A caminho da cruz, as mulheres choram e lamentam por ele. E finalmente, ele é crucificado às 9 horas da manhã, entre 2 ladrões, os quais representam a nós. Os ladrões representam a humanidade. A cruz, então, é o púlpito de onde Jesus declara as 7 palavras da cruz. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos nesse momento colocar a nossa vida, colocar o nosso coração, colocar a nossa alma, o nosso espírito diante de Ti. Porque nesse momento, Deus, a Tua palavra vai ser exposta, o Senhor falará conosco. E concede, ó Deus, que esse seja um momento muito solene no culto. Conceda, ó Deus, que cada um de nós tenha essa consciência, que ninguém cochiche, que ninguém cutuque um ao outro, que ninguém ligue o celular para ver outras coisas a não ser a Tua palavra, que ninguém se levante a não ser que seja extremamente necessário, que ninguém converse aqui dentro, que ninguém cochiche aqui dentro, que ninguém tenha sua atenção desviada nesse momento, porque o Senhor quer falar conosco. E o nosso coração está preparado, ó Deus, para podermos ouvir a Tua palavra. Então fale conosco, porque nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. A primeira palavra da cruz
é a palavra de perdão. Lucas capítulo 23, versículo 4, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Então esta é a primeira palavra proferida por Jesus na cruz. Jesus está diante de dores angustiantes, inimagináveis, cãibras, asfixia e zombaria. Mas ele não paga o mal com o mal. Jesus paga o mal que lhes estava fazendo com o bem. E esse é o momento que, de modo geral, a pessoa tem para amaldiçoar os outros. É o momento para dizer: olha, eu estou aqui sem merecer, vocês estão sendo maus para comigo, eu não deveria estar aqui. Mas Jesus não age como muitos de nós têm agido no momento de dor, no momento de angústia, no momento de sofrimento. O Senhor Jesus se volta para Deus e para aquela multidão e pede a Deus perdão a esses homens maus. Jesus está diminuindo a culpa daquelas pessoas que o estavam crucificando e aqueles que estavam ovacionando aqueles que estavam impingindo dores nele. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E realmente eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham a Jesus como alguém que queria assumir o trono de Israel, se insurgir contra os romanos. Eles não sabiam o que estava fazendo. E Jesus então levanta a sua voz dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender com Jesus a dar o perdão para as pessoas. De modo geral, as pessoas, quando nos ofendem, quando trazem dores para nós, de fato elas não sabem o que fazem. São pessoas que estão longe de Deus. São pessoas que não conhecem o plano de Deus para a vida do ser humano. E eles acabam impingindo dores. Então Jesus é o nosso exemplo e a primeira palavra dele é perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. A pergunta é: você tem sido alguém perdoador? Você tem perdoado pessoas? Ou você tem guardado mágoa no seu coração contra pessoas? Você as tem odiado? Você tem desejado mal para elas? Você deseja que pior do que elas desejaram ou estão fazendo para você, que você quer para elas também? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa deve ser a nossa atitude. Também foi a atitude de Jesus. A primeira palavra da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi uma palavra de perdão. A segunda palavra é uma palavra de salvação. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vier no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Meus amados, daqueles dois ladrões, um reconheceu-se pecador. Ao olhar para a pessoa de Jesus e ao olhar para ele mesmo, ele se reconheceu pecador. E ele pede para Jesus: Jesus, lembre-se de mim quando vier no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era inocente.
que Jesus não era pecador como eles, que Jesus estava ali não por erros que ele, Jesus, havia cometido. E esse ladrão, ele nada fez para merecer a salvação. Na realidade, ele só fez o mal. Ele só desejou o mal para as pessoas. Tem alguns aí que o chamam de o bom ladrão. Que bom ladrão? Não existe ladrão bom. Todos eles são maus. Esse era o mau ladrão. Então, Jesus respondeu para ele: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Meus amados, isso demonstra que a salvação é pela graça e a salvação é de graça. Esse homem não fez nada para merecer a salvação. Ele não fez nada enquanto ele estava livre, e agora lá na cruz é que ele não poderia fazer mais nada, porque ele iria morrer. Ele não seria libertado daquela cruz. E ele então não tinha mérito nenhum para alcançar a salvação. Com mérito, lembremos disso, com mérito, todos nós. Lembremos que a salvação, ela é de graça. Todos nós precisamos da graça salvadora. A salvação é de graça. Se você, meu prezado amigo que aqui está, ou que está ao alcance da nossa voz, se você é alguém que está fazendo alguma coisa para ir ao céu, lembra, você não vai para o céu. Porque você está querendo ir para o céu com méritos próprios. E você é um pecador. Você tem maus pensamentos. Você deseja o mal para os outros. Você tem odiado pessoas. Você tem sido uma pessoa amargurada. Você tem inveja das pessoas. Por mais que você faça tentando ajudar alguém ou fazendo bem para alguém, você não pode ir para os céus com seu próprio esforço, porque a graça é salvadora. A salvação é de graça. Todos nós somos nivelados. Aquelas pessoas que são chamadas de beneméritas, aquelas pessoas que têm sido elogiadas, aquelas pessoas que têm sido estampado o seu rosto na televisão ou nas mídias, dizendo que esta pessoa é uma pessoa generosa, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que tem feito bem para todos. Esta pessoa também é nivelada com relação à salvação. Ela não vai para os céus por causa dessas coisas que ela faz, porque estas coisas não salvam ninguém. Estas coisas não levam pessoas para os céus. É Jesus. Por esse motivo, todos somos nivelados. Para entrar no céu, os méritos humanos não têm valor. O próprio Deus diz que isso não passa de trapo da imundícia. É como lixo para Deus. Tudo que nós fazemos querendo ir para o céu. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos dizem, a palavra de Deus nos diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. A salvação é de graça e é pela graça. A única coisa que Deus quer de você é fé nele. É fé na obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. É crença na pessoa bendita de Jesus Cristo. É somente isso. Parece fácil, mas o seu orgulho muitas vezes ou está impedindo de que você creia que a salvação é de graça, que você não precisa fazer nada. É apenas crer. A salvação é de graça. E também a salvação não apenas é somente de graça, mas ela também é imediata. Lucas 23, 43, Jesus disse: eu lhe asseguro que hoje
você estará comigo no paraíso. Ah, meu amado, a salvação não é para aos poucos que a gente vai se salvando. Não, a salvação ela é imediata. No momento em que você se reconhece pecador, no momento em que você entende que a morte de Jesus lá na cruz do Calvário foi para te salvar, e você manifesta a sua fé em Jesus, você é salvo, você vai para o céu, você creu em Jesus Cristo, Ele é o seu Salvador, é dessa maneira. Então a salvação é estar em Cristo. O texto está, Jesus Cristo está dizendo, você estará comigo, Jesus disse, estará comigo no paraíso. Isso é salvação. Você já tem? Se não tem, o Espírito Santo de Deus está te incomodando agora. Abra o seu coração, não endureça, não deixe ser uma pedra que está batendo, mas retorna. Abra o seu coração para que a palavra entre na sua vida, no seu coração, na sua alma, e você seja salvo. Não endureça o seu coração. A terceira palavra é a palavra cuidado. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe, mulher, esse é seu filho. E ao discípulo disse, esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Ah, meus amados irmãos, aqui está o cuidado de Jesus para com Maria, sua mãe. Os irmãos dele ainda não acreditavam nele. E Jesus, olhando para sua mãe, providenciou cuidado para ela, porque esses meio-irmãos de Jesus não criam nele. Por isso, mesmo lá na cruz, ele se preocupa com quem vai cuidar de sua mãe. Amados, quantos filhos se omitem nesse momento? No momento em que os pais mais precisam, deixam de cuidar deles. Muitos têm condições para cuidar dos seus pais, mas deixam de cuidar deles. Aqui eu quero dar uma palavra. Vocês que são casados, aqueles que são noivos, aqueles que estão namorando, lembra bem, você vai entrar numa família e você precisa ter a visão correta com relação à família. A família do seu cônjuge também é sua família. E quando os pais do seu cônjuge precisar de ajuda, você precisa ajudá-los. Você precisa cuidar deles. Temos que acabar com essa rixa de sogra e nora, que de modo geral é aí que tem. A maioria dos sogro e genro se dão bem, mas parece o grande problema é entre sogra e nora. Isso não pode acontecer. Eles vão precisar de ajuda e você tem que estar ajudando a eles. Jesus se preocupou com a sua mãe e ele providenciou cuidado para ela. A João, Jesus então encarrega ao apóstolo João, ele o encarrega de cuidar da sua mãe. E o texto nos diz que daquele momento em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Ele foi cuidar da mãe de Jesus. Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2, nós temos um princípio que precisa ser vivido por nós. Filhos, obedeça a seus pais o Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Será que não é importante você fazer uma avaliação na sua vida agora?
Você é alguém que tem honrado seu pai e sua mãe? Você é alguém que tem cuidado deles na velhice deles? Ou quando eles estão enfermos? Ou quando eles estão passando algum problema financeiro? Ou problema na área de alimentação? Como é que você tem agido diante da realidade que seus pais ou seus sogros estão vivendo? A Bíblia nos diz que quando você honra o seu pai e a sua mãe, e você pode dizer, mas agora eu sou casado, e agora eu sou dono da minha casa e eles que se viram. Não, honrar pai e mãe, enquanto eles forem vivos, você terá que honrá-los. E depois de mortos, você deverá continuar honrando a eles. Sabe por que você precisa fazer isso? A Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. E diz, o versículo 3, se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Será que é por isso que a vida de muitos está mal? Porque deixar de honrar pai e mãe? Será que esse é o motivo? Será que esse é o motivo que alguns acabam morrendo cedo na vida? Não tem vida longa? Ou se tem vida longa, é uma vida com muita falta de saúde? Porque ao desonrar o pai e a mãe, estragaram a vida. Se jogou na bebedeira, se jogou nas drogas, se jogou no cigarro, se jogou nas noitadas, se jogou na imoralidade, se envolveu com brigas e acaba morrendo cedo. Ou tendo uma vida longa, mas uma vida miserável. Não será esse o motivo? Jesus honrou a sua mãe até ao fim. E ele é exemplo para que eu e você façamos a mesma coisa com os nossos pais. Então, filhos, como que vocês têm cuidado dos seus pais? A quarta palavra, desamparo. Mateus capítulo 27, versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Eu tenho um amigo que é pastor e ele não crê que Deus abandonou a Jesus, mas o texto está dizendo, Jesus está dizendo, Deus meu, outra versão diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que será que Deus desamparou a seu filho justamente nesta hora que parece que ele mais precisava de Deus? Que ele mais precisava do Pai? Nesse momento de trevas, nesse momento de escuridão. E é interessante que no dia do batismo de Jesus e no Monte da Transfiguração, Deus fez a seguinte declaração com relação a Jesus. Mateus, capítulo 17, versículo 5. Esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria. E lá no Monte da Transfiguração, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Parece que não é filho amado. Nesse momento em que Jesus precisa do Pai, precisa de Deus, Deus se omite. Jesus foi desamparado por Deus, pelo próprio Pai. Sabe, meus irmãos, por que Jesus foi desamparado naquele momento? Por causa dos meus pecados e dos seus pecados. A santidade de Deus, ela não se harmoniza com o pecado. E Jesus assumiu sobre ele todos os meus pecados, todos os seus pecados. Por esse motivo, Deus o desamparou. E aqui, meus amados, está o ponto central da salvação nos evangelhos.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi desamparado lá na cruz por amor a nós, por amor a você, porque Deus te ama. Foi por esse motivo que Jesus tomou sobre ele os seus pecados. E Jesus foi desamparado lá na cruz por causa disso. Então, por amor aos pecadores, Deus dá um golpe na lei. De que maneira? Veja o que Romanos 3, 23 nos diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei dizia isso. Aquele que pecar deve morrer. Se você olhar para o Velho Testamento, você vai verificar isso. A lei dizia isso. Mas com a vinda de Jesus, apesar do salário do pecado ser a morte, mas Jesus é o presente de Deus, para mim e para você, para que nós tenhamos vida eterna nele. E ele se torna o Senhor da nossa vida, por esse motivo. Essa é a razão de Jesus ter sido abandonado por Deus lá na cruz. Deus desamparou seu Filho apenas por um momento, por causa do meu e do teu pecado. A Bíblia nos diz. Veja o que Isaías 53, 10 nos diz. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Moer a quem? A Jesus, fazendo-o enfermar, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. E foi isso que Jesus fez lá na cruz. Ele se deu como oferta pelo pecado seu. Essa é a razão de você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o presente, ele se deu para que você não sofresse o que Jesus sofreu lá na cruz. E não somente por instantes, mas por toda a eternidade, o sofrimento. Então Jesus sofreu, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Marcos 15, 30. Veja a atitude de um dos ladrões. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Aquele homem, lá na cruz, pecador, condenado à morte física, mas também a morte eterna. Porque nesse momento, ele estava zombando de Jesus. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Ah, meus amados irmãos e amigos, se Jesus tivesse descido da cruz, e ele tinha poder para isso, ele poderia reverter toda a situação ali na cruz, ele poderia ter descido da cruz, mas se Jesus tivesse descido da cruz, todos nós desceríamos para o inferno. Você já parou para pensar nisso? Jesus precisava morrer para que nós não tivéssemos a morte eterna, para que nós não tivéssemos o inferno, um sofrimento intenso para toda a eternidade. Foi por esse motivo. A quinta palavra, agonia. João capítulo 19, a partir do versículo 28. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as escrituras, disse: estou com sede. Versículo 29, havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Estou com sede. Quando Jesus usou essa expressão lá na cruz, estou com sede, ele estava se revelando como homem.
ali na cruz estava um homem puro, carregando todos os nossos pecados. Estava sofrendo cãibras, garganta seca, a língua grudando no céu da boca, o seu coração a ponto de estourar por falta da oxigenação dos pulmões. Era essa a situação de Jesus ali. Tenho sede, estou com sede. Ele está morrendo pelos pecados do mundo. Os dois ladrões ao lado dele, morrendo pelos próprios pecados deles. Mas Jesus estava morrendo pelos pecados meus e seus, para que eu e você não fôssemos lançados no inferno. Jesus morrendo por nós, pelo pecado do mundo. E eis que João, evangelista, João Batista nos diz, em João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por esse motivo, se hoje que nós comemoramos a ressurreição de Jesus, se você não agradeceu por Jesus, se você simplesmente disse: filho, olha o ovo de Páscoa que eu trouxe para você. Se o cônjuge comprou e deu para sua esposa e não reconheceu em Jesus o Cordeiro de Deus que morreu para tirar o pecado do mundo, você está em pecado. Se você não tem ensinado ao seu filho que Jesus é o Cordeiro de Deus, você está em pecado. Você está impedindo que seu filho conheça que Jesus morreu na cruz em favor dele. Se para você o dia de hoje foi apenas uma festa de muito chocolate na sua casa, isso é errado. Porque Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que é a solução para o seu pecado, para o pecado da sua família, para o pecado dos seus filhos. Nós precisamos entender isso. E quando Jesus disse: estou com sede, o que fizeram? Lhe deram vinagre para beber. Alguns comentaristas dizem que deram vinagre para Jesus beber, porque essa bebida provoca mais sede. Por isso que ofereceram vinagre para Jesus, para aumentar o sofrimento dele. Mas alguns historiadores relatam que o vinagre também era uma espécie de vinho ruim, e misturado com fel ou mirra, que se tornava um anestésico, e que Jesus se recusou a beber, pois ele não queria ser anestesiado, pois ele veio para carregar a dor que o pecado provoca no ser humano. Então você não precisa carregar a dor do pecado, porque Jesus já carregou lá na cruz por você. É por esse motivo que você precisa ser salvo. Você precisa reconhecer que Jesus morreu na cruz em seu lugar, para que você não sofra as dores do pecado aqui nesse mundo e depois da eternidade sem fim lá no inferno. Foi por esse motivo. Veja Isaías capítulo 53, versículos 3 e 4. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, falando de Jesus. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, amados, Jesus
passou por essa tremenda agonia na cruz, morrendo lá, sofrendo dores cruciantes pelos pecados da humanidade. E eu e você fazemos parte dessa humanidade. Pessoas como você e eu estamos sendo alvos do grande amor de Deus, pelo fato de Jesus ter morrido lá na cruz do Calvário. Você precisa de Jesus. Você precisa entregar seu coração para Jesus. E você que já aceitou a Jesus, você precisa ser grato, porque Jesus morreu na cruz em seu favor. E essa gratidão vai levar você a ter a Jesus como Senhor da sua vida. Você não vai querer viver do seu modo, mas o modo de Jesus. Sexta palavra, vitória. João capítulo 19, versículo 30. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Esta palavra está consumado, no grego, é telestai, que significa totalmente pago. Quando Jesus gritou lá na cruz do Calvário, está consumado, ele estava dizendo, ele estava significando que todas as profecias do Antigo Testamento, referentes à sua obra lá na cruz, a partir de Gênesis capítulo 3, estavam sendo cumpridas e terminadas. Lembra lá de Gênesis capítulo 3? Quando Adão e Eva pecam, quando Deus disse que Jesus iria esmagar a cabeça da serpente, a serpente iria picar o calcanhar de Jesus, de Gênesis capítulo 3, até o final da Bíblia, Jesus está dizendo: olha, tudo está consumado, eu cumpri tudo, tudo está terminado, nada mais é necessário para a salvação do ser humano. É por isso que a gente volta a dizer para você: se você está querendo ganhar a sua salvação, querendo ir para o céu, por boas obras que você faz, tentando ser bonzinho, esqueça. Você não tem condições de ir para o céu com seu próprio esforço. Apenas Jesus é capaz de te levar para os céus. É por esse motivo que você precisa crer em Jesus. Crer na salvação que Jesus providenciou para você lá na cruz do Calvário. É por esse motivo que você não pode bater no peito e dizer: olha, sabe, religião, futebol e política não se discute. Tá bem, não discuta a religião. Tranque o seu coração com relação a Jesus Cristo como Salvador. Você vai ver o que vai acontecer lá no final. Então a palavra de Deus nesse momento está dizendo para você: olha, tudo está pago. Jesus disse: está consumado, telestai. Está pago, tudo está pago. Então essa foi a missão de Jesus: morrer na cruz pelo pecado seu, pelo meu pecado, pelo pecado do ser humano. Colossenses 2:13, 14 e 15 nos diz o seguinte: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e da incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esse texto aqui está dizendo: telestai, tudo está pago. O escrito de dívida é uma transação comercial. Quando alguém compra alguma coisa e ela, para quitar aquela dívida, ela parcela aquela dívida. E ao findá-la, quando ele paga a última prestação, o comerciante bate o carimbo e diz: está consumado.
está terminado. Terestai. Está totalmente paga a dívida. Nada mais resta. Foi isso quando Jesus disse, está consumado, foi o que Jesus disse. Nada mais você precisa pagar. A sua dívida era imensurável. Você não conseguiria pagá-la. Eu paguei tudo. Está consumado. A dívida está paga. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O pecado, ela era também uma ação judicial. Nós precisávamos ir para o julgamento. E Jesus se colocou no nosso lugar para ser julgado pelos nossos pecados. Então a justiça de Cristo, realizada lá na cruz do Calvário, foi creditada em nosso favor. Por esse motivo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu pergunto, você está em Cristo Jesus? Você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Responda aí para você, se você ainda não tem a Jesus, lembra, e se você não aceitar a Jesus, você será julgado, porque você não aceitou que Jesus pagasse a sua dívida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A outra versão de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 nos diz, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Quando nós honramos a Deus com o nosso corpo, nós estamos glorificando a Deus. É o que o texto está nos dizendo. E aqui, esse comprados, dá ideia de uma ação imobiliária. É a compra de uma propriedade. E nós somos essa propriedade compradas por alto preço. O sangue de Jesus Cristo. Nós fomos comprados por Jesus, por alto preço. Como dissemos lá atrás, um preço impagável, que nós humanos não temos condições de pagar. Mas Jesus pagou para nós. Então a morte de Jesus na cruz foi a vitória dele. E não somente a vitória dele, mas também foi a nossa vitória. Porque ele nos comprou da condenação eterna para que nós pudéssemos encontrar a eternidade, encontrar o céu. Você já tem essa salvação? A sua dívida já foi paga? Você não será julgado, porque Jesus já foi no seu lugar? Você já foi comprado pelo sangue de Jesus? Você aceitou ser comprado? A sétima palavra da cruz, rendição. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Jesus se rendeu inteiramente ao Pai para cumprir o compromisso da nossa redenção. É por esse motivo que João, capítulo 1, versículo 29, nos diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao se render lá na cruz, quando Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, era o Cordeiro de Deus que estava entregando a sua vida completamente para a nossa salvação, para tirar o nosso pecado. Jesus veio com a missão de morrer a nossa morte. Jesus morreu a sua morte, para que você não precise morrer, para que você não precise ir para o inferno. E com essa palavra, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus está fazendo duas afirmações. Primeiro, acabei de cumprir a missão que me foi entregue.
Jesus cumpriu cabalmente a missão para poder salvar a cada um de nós, para poder te salvar. E a segunda, Jesus Cristo está dizendo: estou retornando para minha casa. Estou retornando para o Pai. A Bíblia nos diz que Jesus hoje está sentado à destra de Deus. Ele está lá. Ele cumpriu a sua missão. E ele disse para os seus discípulos, está dizendo para todos nós nesta noite, que ele iria preparar lugar para nos levar para onde ele está, nós também pudéssemos estar. E a pergunta é: você entendeu por que razão Jesus veio? Ele foi preparar lugar para você lá nos céus. E ele a parte dele já cumpriu. Ele já morreu lá na cruz. Ele deu a sua vida em seu favor. E ele, então, retornou para o céu. Então, meus irmãos, meus amigos, Jesus não recuou nenhum milímetro da missão a que ele veio realizar. Satanás tentou desviar Jesus da cruz. O apóstolo Pedro tentou desviar Jesus da cruz. Mas Jesus não se desviou da sua missão: salvar a humanidade. Sabe por quê? Porque o nosso pecado é horrível. O nosso pecado não tem solução humana. Portanto, não existe solução fácil para o pecado. A solução para o pecado é o sangue do Senhor Jesus. A única solução para o nosso pecado está no sacrifício que Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário. O amor de Jesus por nós é indescritível. Ele é gratuito. O que você decide diante da realidade que foi apresentada para você agora? Vamos prestar atenção agora. Esse é um momento sério. Não desvie a sua atenção nesse momento. A pergunta é, a afirmação é: o amor de Jesus por você é indescritível. É gratuito. Você não precisa pagar nada. O preço já foi pago. O que você decide diante dessa realidade? O que é que você vai fazer diante dessa realidade? Você vai aceitar? Ou você vai rejeitar a obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário por você? O que é que você vai fazer? A decisão, a escolha é sua. Deus já fez tudo. Jesus já fez tudo. O que você vai fazer? Vai continuar com o seu coração endurecido? Ou vai abrir o seu coração agora e dizer: Jesus, eu entendi. Eu sou um pecador. Jesus, eu entendi. Se eu continuar desse jeito, eu vou para o inferno. Jesus, eu entendi. O Senhor morreu lá na cruz do Calvário para pagar o preço que eu terei que pagar lá no inferno e jamais conseguirei pagar, e vou passar lá pela eternidade toda. Eu entendi que o Senhor morreu para pagar o preço. O que você decide agora? Aceita o preço que Jesus pagou por você? Você abre o seu coração agora para que Jesus possa transformar a sua vida? Possa te dar paz? Possa te dar verdadeira alegria? Possa levá-lo a ser um homem de verdade, uma mulher de verdade? Ou você quer ser alguém que vai continuar cambaleando por essa vida, sem saber para onde vai, sendo levado de um lado para outro e sem chegar a lugar algum? O que você vai fazer nessa noite? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore no seu lugar. Ore por você mesmo. Ore por pessoas que, quem sabe, estão aqui presentes nessa noite. Senhor Deus e Pai, esse é um momento cruciante.
Esse é o momento em que há uma luta sendo travada no coração de todos quantos aqui estão, particularmente daqueles que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Certamente, ó Deus, esta pessoa está em luta. E eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito, nessa hora, faça a conclusão no coração dessa pessoa. Leve-a a reconhecer que todos os caminhos que ela trilhou até agora, todas as decisões que ela tomou até agora, só tem arruinado a sua vida. Quem sabe no casamento, quem sabe no seu emprego, quem sabe no relacionamento na sua família, quem sabe está havendo aí uma guerra entre marido e mulher, entre pai e filho, entre mãe e filhos, entre irmãos. E o Senhor nesta noite deixou claro que a questão é o pecado e que Jesus já pagou o preço. Que o teu Santo Espírito faça a obra no coração. Que o Senhor Jesus seja entronizado no coração dessa pessoa agora. Que ela se entregue, que ela se quebrante diante do Senhor agora. Enquanto estamos orando, eu pergunto: você entendeu a mensagem da palavra de Deus nessa noite? Você quer tomar uma decisão agora? Você quer escolher aceitar a Jesus no seu lugar, para que você tenha a eternidade toda com Deus, o céu, para que você não vá para o inferno? Se você entendeu a mensagem, se você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, agora você precisa tomar uma decisão. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você continuar perdido para toda a eternidade. Se houver alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão ao lado de Jesus, porque Jesus pagou o preço que você teria que pagar, pode levantar a sua mão onde você está, e com esse gesto você estará dizendo: eu aceito a Jesus. Eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer entregar? Se você já entregou, não precisa levantar a sua mão. É quem não entregou sua vida para Jesus ainda que deve levantar a sua mão nesse momento. Alguém? Não se acanhe. Não fique, eu sei que o diabo vai colocar no seu coração: você não vai aguentar o tranco, você não vai em frente, você vai abandonar. Isso é conversa do diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Mas Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Ele está com você. Se você tomar essa decisão lá de Jesus, Ele vai te dar capacidade para você andar com Jesus até o final da sua vida, até você chegar lá nos céus. Existe alguém que quer tomar essa decisão? Eu não vou insistir. Havia um pregador que dizia que a gente não deve chacoalhar muito a árvore, porque pode derrubar frutos verdes. Só fruto maduro é que é importante. Isso para dizer, só quem aceitou a Jesus é quem tem que realmente tomar essa decisão. Se não tomou, eu não quero insistir para que você não venha por insistência. Você deve ir livremente. Senhor Deus, conceda que haja nova oportunidade. Se alguém que aqui está e ainda não tomou a decisão lá de Jesus, faça a obra na vida dessa pessoa para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai. Amém.